Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos inunde ricamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite merecido da casa. Essa casa para mim é muito especial. E saúdo aqui minha irmã que está na mesa. Congratulo também os trabalhadores deste santo lugar. Quero agradecer também a presença de todos vocês e rogar a Jesus que a sua mensagem de infinita bondade e amor penetre profundamente em nossos corações. O tema de hoje não poderia ser mais especial, mesmo porque somos nós espíritas e acreditamos que a reencarnação é o modo evolutivo de todos nós como espíritos. Eu gostaria de começar essa reflexão falando do Velho Testamento, porque ali nós já tínhamos as primícias daquilo que é o aperfeiçoamento do espírito com base na depuração ao longo das suas encarnações. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós temos a tônica, uma cena ímpar da história de Elias. Elias, o profeta do Antigo Testamento, um dos profetas mais célebres, era um homem justo que honrava o dever, que amava a Deus acima de todas as coisas, que era extremamente disciplinado e disciplinador. E muitas vezes utilizava da sua bravura, meio como uma violência, para fazer com que aquele Deus, que para ele tinha tanto significado, pelo qual ele tinha tanto amor, que também as outras pessoas se rendessem a essa sabedoria infinita e essa magnificência. Tanto é que Elias é o nome que provém do hebraico, meu Deus é Yahvé. E era através dessa força que ele fazia a proclamação dos ensinamentos de Deus. Narra a tradição, e em especial o capítulo 18 desse primeiro livro de Reis, que Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Elias, quero que procureis Acabe, porque a Samaria, nesses momentos, passa por uma fome muito grande, e eu quero que vá lá, pois através de você o Espírito Santo irá se manifestar, e eu derramarei uma chuva de bênçãos naquele lugar. E Elias aquece e vai. Ele sobe ao Monte Carmelo, e ali faz o seu grande sacrifício. Um sacrifício que ficaria marcado para sempre em toda a história. O Monte Carmelo era um local elevado lá em Israel, que funcionava como uma muralha natural. E é exatamente esse o palco de um grande sacrifício. Elias, perante aquele povo, governado por Acabe, solicita que façam todos um sacrifício, com o objetivo de mostrar o poder de Deus a todas aquelas populações. Naquela região cultuava-se o deus Baal, e para ele aquele paganismo o prejudicava e o mexia sensivelmente, e ele queria mostrar o poder de Deus a todas aquelas pessoas. Então Elias propõe: vamos aqui distribuir alguns pedaços de lenha em duas partes, tragam 2 novilhos, nós mataremos esses novilhos, o retalharemos e depositaremos sobre esses pedaços de lenha, de um lado e de outro. Mas eu vos peço, não ateiem fogo ainda. Nós invocaremos, vós, o Deus Baal, eu, o meu Deus, o Deus Yahvé. E aquele Deus que, uma vez invocado, atear fogo sobre esses novilhos, esse sim será o verdadeiro. Será a forma de convencer vocês quem é o verdadeiro Yahvé. Mas antes disso, Elias pede, e este é um detalhe interessantíssimo da história, que eles inundem os novilhos em água. Nós aqui sabemos o quanto é difícil atear fogo num pedaço de lenha seco, imagine molhado. E ele pede que aquelas pessoas inundem aquela região 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então abre espaço para que os profetas, e eram 450 do deus Baal, fizessem o seu sacrifício e pedissem a intervenção desse Deus. E assim eles fazem. Invocam Baal. É interessante que em algumas traduções, Beuzebu, que significa aquele que possui. Observe como no paganismo nós tínhamos já, e isso é uma herança nossa atávica, a noção de que o verdadeiro Deus, aquele que tem todo o poder, é o grande detentor dos patrimônios materiais. Ainda hoje, se nós formos analisar as nossas preces, o quanto que nós temos pedido de virtudes? Será que nós temos pedido mais coragem para enfrentar as vicissitudes com bom ânimo? Ou temos pedido coisas materiais? Desde o Antigo Testamento, essa noção já era muito singular e muito frequente. E isso nos leva a refletir
sobre o que Jesus mais tarde vai dizer, que o meu reino não é deste mundo. Veja que nós tentamos, com a nossa ótica limitada, aproximar Deus da nossa materialidade, ainda muito estuante. Mas assim continua o desafio. E os profetas de Baal começam a invocar, clamar pela presença do seu Deus, gritar, dançar, até fazer uma cerimônia de autoflagício, como se simulassem um sacrifício pessoal em relação à manifestação do seu Deus. E nada acontece. O novilho continuava ali, ensopado em água e nada de fogo. Elias, então, um pouco enfadado em relação àquilo, pede que todos se aproximem. Ele, num ato simbólico de união das tribos, pega 12 pedras, reúne essas 12 pedras e diz: aqui estão as 12 tribos, e eu vos chamo a partir de agora a cidade de Israel. Então ele proclama: Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, tu és Deus em Israel, eu sou o teu servo, e por tua ordem aqui estou, e fiz todas essas coisas. Responde-me, Yahvé, para que este povo reconheça que és tu, Deus, que converte o coração deles. E naquele momento, está lá na Bíblia, o fogo dos céus prorrompeu e ateou fogo em todos os novilhos, e aquilo provocou um grande prodígio, digno de todos os que ali estavam se converterem à verdadeira mensagem divina. Tudo consumiu. Elias então fez descer profeta por profeta e os degolou. E o mais interessante dessa história é que ela termina em Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 14, quando Herodes manda decapitar João Batista. Qual a relação entre Elias e João Batista? Qual a relação do aperfeiçoamento do Espírito, que tem uma grande sinceridade e amor puro por Deus, mas que muitas vezes utiliza da violência, que mais tarde precisará ser requintada, sofisticada, com a doçura e a sensibilidade do amor? Jesus explica isso quando ele diz: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Então, os discípulos do Cristo compreenderam que era de João Batista que ele falava. Elias vem agora como João Batista. E veja a sabedoria divina que não deixa de aproveitar-nos a ninguém. Nós somos imperfeitos, somos cheios de enfermidades morais, com necessidades de reparação, mas ainda assim nós somos úteis, porque Deus não criou nada que não tivesse serventia. E nós, enquanto instrumentos da divindade, para que possamos realizar os seus desígnios, precisamos, diante de tudo, da obediência e do respeito a Ele. Elias então volta como João Batista, com a mesma bravura, com o mesmo espírito desbravador, disciplinar, que não se amedrontava perante os primeiros desafios. E é Humberto de Campos quem vai narrar. No capítulo 2 da obra Boa Nova, quando ele fala de Jesus e o seu precursor, ele vai narrar que Maria e Isabel, enquanto Jesus e João Batista ainda eram crianças, observavam-os profundamente imersos em meditações. E aí, Jesus subia com João Batista nos montes e avistava aquelas grandes regiões a serem devassadas. E Humberto de Campos vai dizer com sua pena mágica: ali parecia um general dando ordens e confabulando com o seu soldado mais especial. João Batista veio primeiro, antes da propagação da Boa Nova e do Evangelho de Jesus, com o objetivo de desbravar os campos ainda bravios, com o objetivo de tratar a terra, a fim de que no solo daqueles corações dos cristãos primitivos, que tinham muita sinceridade, pudesse esse solo ser tratado para receber essas sementes divinas. E é por isso que não se pode ver o reino dos céus se não se nascer de novo. Através das reencarnações e das múltiplas existências, nós vamos trocando de papéis e temos a oportunidade de vivenciar o Evangelho em conjunturas muito especiais. Aquilo que for a nossa virtude, como no caso de Elias, a sua bravura, a sua intrepidez, a sua ausência de medo, a sua coragem, são aproveitados. E aquilo que são as nossas oportunidades de melhoria
seja a violência com que nós tentamos devassar a liberdade de consciência do próximo, seja a impaciência, seja a agressividade, o orgulho, o egoísmo, a avareza, nós temos as mesmas oportunidades para depurar isso. Observe que o fato de reencarnar por si só não é meritório para nos conferir o status de anjos nem de perfeição. É necessário o nosso esforço, o nosso sacrifício pessoal. Nós seremos arrastados pela marcha evolutiva. Nós estamos sendo sempre propelidos para frente. A lei é de progresso, mas com o nosso concurso nós poderemos ir muito longe, muito além e muito mais rápido. Então é interessante porque Jesus e João Batista, agora já no Novo Testamento, era a combinação entre o amor e a verdade. João Batista, aquela verdade nua e crua, dilacerante, que através dessa sua imensa bravura abria o campo para o terreno do amor. E é por isso que no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que leva o mesmo nome, não se pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, nós temos essa ideia da reencarnação e da ressurreição. Quando nós analisamos, por exemplo, a história bíblica de Lázaro ou do filho da viúva de Naim, embora hoje na doutrina espírita nós já acreditamos que aquilo era um fenômeno de letargia e catalepsia, que são formas de emancipação da alma, mas ali nós temos um espírito que não havia ainda se deslindado dos laços ao corpo e que recebe um reforço através de uma influência poderosa, magnética, como Cristo. Mas a reencarnação é justamente essa oportunidade de retornar ao corpo físico, agora em outras conjunturas muito especiais, com o objetivo de evoluir. E aí nós entramos no diálogo de Nicodemos com Jesus. Na obra Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, ela vai narrar essa história fenomenal. Nicodemos era um homem nobre, justo, que, assim como Elias, também tinha um amor imenso pela revelação divina, acreditava fielmente e cumpria, era um fiel cumpridor dos ensinamentos de Deus, mas ele não conseguia sentir a mensagem. Ele estava preso à letra, ele estava preso às práticas ritualistas, mas ele tinha uma certa sensibilidade, porque ele houvera percebido no Cristo aquele emissário divino e o verdadeiro Messias. Acontece que ele não poderia desprezar as conveniências políticas da época e o status de doutor da lei, de um dos rabinos do Sinédrio, com o objetivo de agora abjurar tudo e seguir o Cristo. Então, ele decide organizar uma palestra às ocultas, na calada da noite, madrugada adentro, para, junto com Jesus, ser conduzido à compreensão do que é o reino dos céus. E assim acontece. Observe que o diálogo começa com essa pergunta: Mestre, reconheço que vós sois um emissário de Deus. E aí nós começamos a fazer uma ilação. Se Nicodemos reconhecia que Jesus era um autêntico emissário de Deus, por que não reconhecer isso publicamente? Veja como mesmo em matéria de virtude, nós às vezes misturamos as nossas paixões a isso. E por uma conveniência política, por uma ambição de um status no Sinédrio, ele não conseguia conciliar esse sentimento que era íntimo nele com a propagação e com a divulgação para todos daquele sentimento que lhe era íntimo. E aí ele continua: reconheço que sois um verdadeiro emissário de Deus e por isso venho aqui pedir-vos uma interpretação em relação a uma pergunta que me arrasta durante tantos anos. Tenho estudado com fidelidade, com atenção, com dedicação, os ensinamentos de Deus durante a minha vida inteira, mas há algo que eu não consigo equacionar. Onde fica? Como encontrar? Como devassar e compreender o que é o reino dos céus? E aí, Jesus, na sua sabedoria e pedagogia ímpar, lhe diz: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ou não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Observe que interessante. Jesus aqui apresenta que nascer de novo é uma condição necessária para que nós possamos ver o reino dos céus, mas não suficiente.
Nós passamos séculos encarnando e reencarnando em múltiplas existências, com oportunidades frutuosas para poder evoluir. E efetivamente estamos? Falamos no início, lei de progresso. A lei de progresso sempre irá nos arrastar para frente. E mesmo que nós não queiramos, nós seremos constrangidos a sermos um pouco melhor de como viemos para cá. Mas e o nosso esforço? Imergir na carne, portanto, é o nosso objetivo. É o objetivo da reencarnação. E através desse objetivo nós vamos nos aprimorar. Mas criminosos e missionários, ambos defrontarão a morte. Observe que é por isso que a morte não santifica ninguém. Aqueles minutos, principalmente os minutos que antecedem a desencarnação, são minutos preciosos. E muitos erros que nós viemos de forma renitente, repetindo durante anos, naquele momento a gente pode inclusive rever. Mas e a nossa encarnação? A nossa existência como um todo? Qual o grau de aproveitamento que nós temos tido? Essa é uma reflexão importante neste momento, porque nesse momento nós estamos a caminho. Nós estamos exatamente no meio do caminho e temos a oportunidade de mudar a nossa marcha, de orientar a nossa bússola com os ensinamentos divinos e de nos decidir, a partir de agora, seguir a mensagem de Deus. Então, o objetivo da reencarnação, enquanto oportunidade para sublimar sentimentos, é, antes de tudo, um convite. Nós não precisamos aqui de recursos exteriores, não precisamos da melhor condição econômica ou monetária, nós precisamos da melhor família, não precisamos do melhor trabalho. Nós podemos evoluir sempre, sermos úteis sempre, exatamente nas condições que nós estamos. Ora, se Deus é Pai, se Deus é o nosso Criador, se Ele é todo poder e toda bondade, se Ele nos ama e Ele nos deseja a nossa felicidade, Ele tem à sua disposição diversos recursos para fazê-los, proporcioná-los como um móvel da nossa evolução. Se Ele nos destinou a essa vida, nessas circunstâncias, nessa conjuntura, é porque essa é a melhor condição para que nós possamos evoluir. É por isso que bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Nós não precisamos desses recursos externos, de intermediários, de intercessores, para que tenhamos essa comunhão com Deus. Basta o nosso querer. Observe que nós estamos aqui diante de uma prova de fogo. A reencarnação é, antes de tudo, uma prova de fogo. Porque nós fizemos promessas, nós nos arrependemos dos nossos equívocos, quando estivemos ao lado de lá, planejando a nossa reencarnação. Nós nos comprometemos, seja com a nossa família, seja com desafios que nós prometemos que iríamos superar. Provavelmente, nós nem teríamos a oportunidade de reencarnar aqui. Espíritos bons, espíritos protetores, espíritos familiares que nos assistem e que torcem pela nossa felicidade, funcionaram como os nossos advogados de defesa. Vê essa aí? Tadinha, erra tanto, mas é uma pessoa boa. Olha, eu advogo a favor dela. Peço que, por misericórdia divina, ela retorne mais uma vez para a carne, a fim de que ela possa ter contato com a mensagem cristã. Através da doutrina espírita, eu tenho certeza que ela terá um excelente aproveitamento da mensagem divina e poderá converter a própria mensagem evangélica num testemunho confia. Essa daí eu garanto. Agora ela não é boa coisa, mas lá para frente eu tenho certeza que ela será. São os nossos mentores espirituais que se comprometeram eles mesmos, esperando de nós um desdobramento melhor em relação à nossa reencarnação. Então, se essa é a nossa prova de fogo, e se nós nos comprometemos a alhures, nós precisamos honrar a promessa. Não é desonesto quando a gente promete uma coisa que não cumpre? Então vamos cumprir. Este é o convite da mensagem do Cristo, para que nós possamos seguir os seus ensinamentos. Como dá? É lógico que há graus de resistência pessoal. O amai os vossos inimigos, como Cristo apregoou, ele varia com um sem número de nuances. Alguns conseguem almoçar junto com os próprios inimigos. Outros só conseguimos orar por eles. Vamos começar.
na medida das nossas próprias possibilidades. Não perder a oportunidade. Lá sabemos se essa será a nossa última chance. Sabemos se nós tínhamos sequer méritos para voltar ao corpo ou se não foi apenas um acréscimo da misericórdia divina. Nós estamos falando insistentemente dentro dos centros espíritas sobre a transição planetária. Essa transição não será nada de mágico. Será um movimento natural evolutivo em que o mundo, que é o resultado do psiquismo individual de cada um de nós, mudando, porque nós também vamos mudar, passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Onde nós queremos nos situar? Se nós não estivermos ressonantes com a mensagem divina, nós seremos repelidos. É a lei. E não há como fugir dela. Então é importante que nós aproveitemos essa oportunidade a fim de que nós possamos honrar a misericórdia divina que nos abençoou com este patrimônio divino. E Jesus continua dizendo nesse diálogo impressionante com Nicodemos: em verdade eu vos digo que quem não nascer pela água ou pelo Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Observe que aqui nós temos a menção à água, que representa e simboliza o princípio material, o princípio físico, o princípio corpóreo. E nós temos aqui a noção do Espírito, que alude justamente a esse princípio espiritual. Nós renascemos no corpo físico, e isso é renascer pela água. Nós tivemos dois pais que, sob o patrocínio do sexo, decidiram dar vida e funcionaram como co-criadores com a divindade, a fim de que nós pudéssemos nascer. E só isso é razão mais que suficiente para honrar pai e mãe. Capítulo 14 do Evangelho. Observe que esse honrar pai e mãe é uma dívida de gratidão que nós temos em relação aos nossos progenitores, como também temos uma dívida análoga de gratidão a Deus, que nos conferiu o princípio espiritual. Esses pais nos deram o ergástulo carnal necessário para que nós, aqui encarnados, pudéssemos interagir com a matéria e nos livrar, transformar as nossas imperfeições morais. Isso é renascer pelo Espírito, transformação íntima. Transformar as nossas imperfeições morais através do contato com o outro, na convivência. Porque é na convivência com o outro, são nos relacionamentos que nós projetamos os nossos conteúdos eternos e conseguimos ver o quanto ainda somos agressivos, impacientes, egoístas, avarentos e por aí vai. Sozinhos conseguiríamos progredir intelectualmente com toda certeza, mas moralmente só com o outro. Essa é a sabedoria divina e por isso Jesus disse: amará o próximo como a si mesmo. Porque o próximo é o nosso professor e aluno. E nós, nesse grande hospital escola como a Terra, estamos aqui para o nosso aprendizado. É por isso que acreditamos que o ide e ensinai de Jesus não é para que nós nos exaltássemos do nosso saber e quiséssemos ser professores dos outros. Ensinai como exemplificai. Transformar a nossa própria existência num testemunho vivo daquilo que nós já conseguimos praticar do Evangelho de Jesus. Portanto, transformar-se moralmente é exatamente o que nós acreditamos que seja renascer pelo Espírito. E Jesus continua dizendo: aquele que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Nesse momento, nós falamos sobre parentesco corporal e espiritual, que também está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que nasce do corpo, que provém desse princípio material, é o próprio corpo. Mas o Espírito tem parentescos que fogem a essa existência terrena. E de outra forma, não poderia deixar de ser que a morte não consegue destruir os autênticos laços de amor. Muitas vezes nós estamos irmanados num ambiente familiar, ligado por laços de sangue, com o objetivo de nos servir como prova. Nem sempre nós estaremos encarnados com espíritos que nos são simpáticos. Mas são nessas antipatias que nós vencemos através da convivência, dia a dia, desse amor que se aprende, desse amor que requer o nosso sacrifício pessoal, que nós vamos dissipar ódios, mágoas, rancores,
que vem se arrastando ao longo dos tempos. Porque é nesse convívio e intimidade que nós temos condição de perceber virtudes do outro que passam despercebidas às pessoas que não os conhecem intimamente. E, assim como esses laços familiares servem como meios de prova para alguns, servem como meios de progresso de outros. Porque, muito provavelmente na nossa família, espíritos estamos em condições evolutivas diferentes. E, enquanto há prova para uns, outros servem de exemplo da vivência da mensagem cristã para inspirar a outros. Vejam como em tudo a sabedoria divina. E mesmo que nós estejamos encarnados numa família, pelos nossos entes, nós tenhamos um vínculo de autêntico amor, esses vínculos jamais irão se quebrar. O amor é um patrimônio do próprio Espírito, uma virtude alcandorada que ele consegue desenvolver. E esse amor, esse liame, é imperecível, é inquebrantável. Observe que mesmo com as múltiplas reencarnações, nós teremos condição de retornar à Terra em papéis sociais e em conjunturas diversas, convivendo com as mesmas pessoas, os nossos afetos queridos, agora de acordo com novas óticas. E são essas novas óticas que vão ampliando o nosso conceito de verdade e de amor. Vão fazendo com que nós possamos desenvolver o amor de diferentes prismas. O amor conjugal, o amor fraternal, o amor filial, o amor parental. Portanto, a reencarnação apenas reforça a construção desses laços que são indeléveis e indestrutíveis. E aí Jesus passa para uma parte do discurso a Nicodemos que talvez seja a mais emblemática de todas, a mais enigmática. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu pelo Espírito. Veja que coisa interessante. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Nós sabemos quando houve a nossa origem enquanto princípio espiritual? Quando nós vamos devassar a Gênese por Allan Kardec, nós não sabemos. Está lá escrito, no capítulo que versa sobre Gênese espiritual, o espírito desconhece o momento quando foi originado. Mas teve uma origem, mas não nos é dado saber. Jesus falou isso há mais de 20 séculos. Nós, embora não saibamos a nossa origem e de onde partimos, sabemos a nossa destinação. E a nossa destinação é a perfeição. Não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, que nós vamos conseguir lograr com a nossa dose de esforço pessoal. Além disso, Jesus, com essas palavras, falava sobre a preexistência da alma, antes até do corpo físico. O corpo físico, que é carne, que é matéria, existe e pertence àquela conjuntura material daquele orbe. Mas a alma, o espírito, ele é antecedente àquela existência. Ele é preexistente. E nós não sabemos nem o que fomos, nem o que seremos como espírito. Assim também como não conseguimos devassar, olhando o outro, a história que ele teve. Veja a sabedoria divina em relação ao esquecimento do passado e a forma como nós não podemos devassar o mundo íntimo de cada um. Graças a Deus. Assim como nós não conseguimos saber o que o outro está pensando, além de isso ser uma garantia em relação à nossa própria liberdade de expressão, de tomar as nossas próprias decisões, isso também é um acréscimo de misericórdia divina, porque isso provavelmente influenciaria as nossas relações e seria um entrave, um obstáculo à nossa própria evolução. E o mais interessante é que quando Jesus diz que o espírito tal qual o vento sopra onde quer, ele está falando aqui de livre-arbítrio. Observe que quanto mais elevado moralmente, o espírito pode soprar onde quer, pode até escolher onde reencarnar. As conjunturas que serão as necessárias para continuar evoluindo. Ele goza de mais liberdade quanto mais moralmente elevado. Aqueles espíritos que ainda têm desafios muito importantes para poder se desvencilhar e vencer, muitas vezes são constrangidos a encarnações expiatórias. E precisam vir não porque querem, mas porque precisam, de acordo com a lei da reencarnação.
E muitas vezes eles vêm em condições que não o permite expressar intelectualmente ou até fisicamente todas as suas potencialidades. E aí quando nós vemos as pessoas que reencarnam com problemas congênitos já, de deformidades físicas que de certa forma atrapalham a sua existência, quando nós vemos pessoas tolhidas do pleno gozo das suas capacidades intelectuais, mais uma vez a misericórdia divina ali está. Todos nós podemos ser úteis e evoluir, não obstante as nossas limitações físicas e intelectuais. A evolução moral, ela sempre poderá dar. E para que nós possamos gozar dessa liberdade mais ampla, precisamos utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Porque essas pessoas que hoje estão com esse livre-arbítrio temporariamente cerceado, é porque numa existência pregressa provavelmente utilizaram mal. E mais uma vez, pela misericórdia divina, vêm constrangidos com esse livre-arbítrio mais tolhido para não usar mal. Até que consigamos utilizar bem, não teremos pleno acesso a toda essa capacidade de livre escolha. Portanto, quanto mais estivermos atrasados moralmente, maiores as nossas continências. Observe como este diálogo de Jesus com Nicodemos nos é de muita identificação. Nós somos um pouco como Nicodemos. Estamos aqui na casa espírita, estudamos a doutrina, que para nós é muito lúcida, muito clara, muito racional. Mas o que é mesmo o reino dos céus? Será que todas essas provas, essas angústias, essa situação periclitante pela qual eu passo, realmente isso é necessário? Será que nutrir esse sentimento de fé e de esperança no futuro realmente será a minha destinação? Plantar agora para colher mais tarde? E observamos que sim. Jesus continua dizendo: em verdade vos digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acreditais em nosso testemunho. Nicodemos está atrelado, embasbacado perante Jesus, querendo uma resposta frontal e direta, e Jesus respondendo, utilizando o seu discurso parabólico, fica ali sem entender. Vim aqui com uma pergunta e saí com mais 10. Mas o que Jesus estava o tempo todo querendo dizer é: o reino dos céus não é algo para ser compreendido, é algo para ser vivido, sentido. Reino dos céus é a construção divina dentro do coração dos homens, vai dizer Humberto de Campos. Observe que Deus precisa do nosso concurso. Nós precisamos deixá-lo entrar, a fim de que Ele edifique os patrimônios elevados do amor dentro dos nossos corações. Mas precisamos também do nosso próprio concurso. Para sentir, é necessário fazer a nossa parte. Veja que Jesus poderia ter se utilizado de diversos profetas que houveram em todos os tempos, que inclusive o antecederam, para proclamar as mensagens divinas. Mas veio Ele mesmo, em carne e osso, testificar, mostrar pelo exemplo. E nós, que somos os seus servos humílimos, que estamos muito distantes do Cristo, um abismo imenso que nos separa, não queremos exemplificar? Onde é a evolução? Jesus não alcançou o seu patrimônio moral elevado e a sua perfeição como uma predileção divina. Deus não faz predileção de pessoas. Está lá em Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Ele soube, à base do próprio esforço pessoal, do sacrifício dele mesmo, alcançar esse patamar elevado. E o mesmo convite Ele nos faz. E assim, a pouco e pouco, nós vamos nos apoderando desse sentido do que é o reino dos céus. E aí Jesus finaliza: se não credes quando vos falo das coisas da terra, como creieis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Muitos profetas do Antigo Testamento se auto-intitulavam Filho do Homem, Ezequiel, Daniel, mas o Filho do Homem de verdade, como Jesus, nunca houve. O Filho do Homem como a mostra do produto do reino nominal, como o objetivo da humanidade real que todos nós queremos perseguir. Este foi o único Filho do Homem, o Filho do Homem que subiu aos céus porque conseguiu vencer
todas as imperfeições morais humanas, conseguiu ascender e superar todos os desafios desse nosso reino nominal, e que mais tarde retorna à carne para mostrar, como Filho excelente de Deus Pai, como nós deveríamos fazer. E aí, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na parte 2ª, em especial no capítulo 4º, Pluralidade das Existências, nós temos essa noção. Allan Kardec pergunta: o que acontece ao espírito que não conseguiu atingir a perfeição? E a espiritualidade retorna à carne, na reencarnação, para mais uma vez ter a oportunidade de aprender e ensinar, de errar e acertar, para poder evoluir com o objetivo de alcançar mais tarde essa perfeição. Este é o móvel da nossa evolução. Cabe-nos aproveitar a oportunidade. É como um aluno que está na escola. Ele não consegue passar de ano se não tiver o pleno aproveitamento daquela lição. Este é o nosso convite hoje, meus amigos. Que nós possamos parar um pouco na rotina atribulada do dia a dia que nos consome, das horas que passam céleres, para refletir sobre o nosso grau de aproveitamento à mensagem divina. E, quando nós lemos no capítulo 22º de Mateus, a parábola do festim de núpcias, nós vemos uma total relação com esse tema. A parábola do festim de bodas, do banquete nupcial, fala sobre casamento. E a reencarnação não é um casamento? O casamento do espírito com a carne. O casamento em que nós temos a oportunidade dessa ligação íntima com o Pai, vivendo aqui na Terra, preocupados com os nossos afazeres materiais, mas não perdendo de vista a nossa destinação futura, que é o nosso patamar evolutivo que nós vamos galgando a pouco e pouco como espíritos. Observe que a figura do casamento ela é muito interessante. O casamento é uma ligação íntima por excelência, pelo menos dentre os nossos ódios terrenos, aquela ligação íntima, a mais íntima que existe. Jesus casou-se com a própria lei divina. Ele vivia uma comunhão íntima, indissociável com Deus. Era o seu Filho excelente, o espelho divino que refletia os ensinamentos do Criador. E o mesmo Ele propõe a cada um de nós. Através desse casamento nosso temporário com a carne, que nós possamos nos aprimorar e evoluir com o objetivo de refletir de uma forma tão cristalina e diamantina como Cristo logrou fazer. E um trecho da parábola em especial vai dizer assim: quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Observe que com as múltiplas reencarnações é exatamente isso que nós vamos nos defrontar. Vamos trocar de vestes. As vestes nós vamos despojar quando daqui sairmos e retornarmos para a verdadeira vida. É apenas uma forma de interagirmos com a matéria. As vestes não são importantes. Mas por que era importante para o festim de bodas? Como espíritos, a nossa veste são as nossas virtudes. E elas são adquiridas não a passo de mágica, quando nós passamos da vida para a morte, mas são adquiridas durante essa comunhão que nós temos com a própria carne. É por isso que, vivendo aqui nesse planeta material, é que nós vamos transformar as nossas imperfeições, que são igualmente materiais, em patrimônios morais elevados. E quando estivermos na nossa verdadeira vida, no mundo espiritual, além túmulo, são essas virtudes que vão ornar o nosso espírito e nos fazer fugir. Nenhuma fuga em relação à lei. Há uma mensagem que tem sido veiculada de Caibar Schutel, falando sobre os desafios dos espíritas, que os espíritas contemporâneos têm acesso às mensagens divinas, a essa grande divulgação da Boa Nova, mas que têm desencarnado muito mal. Portanto, é importante a gente parar para refletir sobre esse banquete de núpcias, este festim de bodas, para que nós não repitamos o lugar daquele que estava ali no banquete nupcial, não adequadamente trajado. E assim, o Senhor
que se defronta com um convidado que não estava adequadamente trajado, lhe diz: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. As encarnações expiatórias, que provocam esse sentimento de fogo nos consumindo, e quanto nós não reclamamos havendo pranto e ranger de dentes. Mas quem são os escolhidos? Se todos nós fomos chamados e convocados a retornar à vida corporal, quem são de fato os escolhidos? São os prediletos? Não. Deus não faz nenhuma predileção. Deus quer que nós sejamos não do mundo, mas dele. E o apóstolo João, no seu evangelho, já nos deu a dica: o que é ser do mundo e o que é ser de Deus. Ser de Deus é confessar Jesus. Confessar Jesus não para vir a público para dizer da sua fé cristã. Confessar Jesus em atos. A fim de que, enquanto nós estivermos passando na rua, um desconhecido que nem saiba da nossa existência nos olhe assim e veja: aquele ali é cristão. Olha a forma como ele se comporta. A identificação com a mensagem divina e com a mensagem evangélica, de acordo com essas proclamações da Boa Nova por Jesus, a ponto de nós testificarmos através das nossas próprias ações aquilo que a mensagem carrega. Assim, nós reconheceremos Jesus e deixaremos que o Espírito Santo fale por nós. Portanto, meus amigos, o reconhecimento do reino dos céus não será dado por nenhuma preleção, por mais livros que nós possamos compulsar e ler. O reino dos céus é uma descoberta íntima. É um caminho de voltar-se para dentro e perceber que nós somos deuses, que nós temos a mesma potencialidade do Cristo e que nós podemos fazer luzir o nosso espírito de virtudes com o concurso da nossa própria vontade. É uma descoberta íntima, é o obedecer e se resignar, compreender que acima das nossas convenções humanas, acima dos nossos anseios apaixonados, das nossas necessidades de afeto, das nossas paixões, existe uma vontade que é suprema e infinita, que nos governa os destinos, que confere harmonia a tudo quanto existe na criação. E essa vontade é a vontade de Deus. Se nós queremos evoluir e construir o reino dos céus dentro de nós, precisamos seguir a vontade de Deus, funcionar como meros instrumentos da criação. E para finalizar, já caminhando para o final, eu gostaria de lembrar a todos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, um texto brilhante com respeito à virtude. Estes homens virtuosos, eles se deixavam ir na correnteza de suas santas inspirações e praticavam o bem com o desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. E ele cita São Vicente de Paulo, Cura d'Ars. Estes homens muitas vezes eram desconhecidos do mundo. Não tinham nenhuma atividade missionária que conseguia promover o progresso de grandes populações. Veja que Judas, o discípulo que se enganou, o discípulo iludido, achava que poderia funcionar como o assessor de marketing de Jesus. E olha como ele se acabou. Nós podemos ter uma existência missionária silenciosa, fugindo dos holofotes, dentro de casa. Quando nós lemos Renúncia pelo Espírito Emmanuel, nós vemos Alcione. Quando nós lemos 50 anos depois, pelo mesmo Espírito Emmanuel, nós temos Célia. Quando nós lemos Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, nós temos ali a história de Estevão, martirizado, após a existência do Cristo. Observe como todos esses foram desconhecidos do mundo. Exerciam e se deixavam levar pelas suas santas inspirações dentro de casa, sem recursos externos, mas eles souberam como ninguém fazer edificar esse reino dos céus dentro de si mesmos e funcionaram como exemplo. Ide e ensinai, como Cristo apregoou. E mais que isso, este texto com respeito à virtude nos mostra que todos nós temos a capacidade de converter a nossa vida num manancial de bênçãos para nós e para os outros. Basta o nosso concurso da vontade. Não é fácil, é desafiador. É uma proposta que nos tira da zona de conforto, mas é uma proposta, a única,
que vai nos fazer lograr a verdadeira felicidade, viver as bem-aventuranças, num sentimento de plenificação, num encontro e numa comunhão indissociável, como Jesus conseguiu lograr com Deus e como todos nós também conseguiremos lograr um dia. O reino dos céus não é um lugar, é um estado de espírito. É o estado o qual nós queremos elevar o nosso espírito. É uma construção paulatina. Esses homens virtuosos souberam aproveitar o trabalho, não por aparências externas, mas aproveitar o trabalho para se transformar. Portanto, refletir. Como o nosso trabalho, no exercício do nosso próprio dever, o que aquilo tem nos modificado interiormente? Como, na relação com as pessoas, eu tenho me modificado interiormente? Nós não precisamos mais ficar batendo cabeça. As reencarnações, elas vêm e podem vir cada vez mais suaves, se nós conseguirmos aprender. E esse aprendizado depende do nosso esforço pessoal. Que Jesus nos abençoe a todos, nos encoraje para que nós estejamos dispostos a testificar e exemplificar como Ele fez um dia. Muita paz.